Vamos de conversa não planejada? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Panda Mendes? Conversa não planejada? Conversa não planejada, tá aqui na minha mão. Eu tô sendo filmado? Não, tô me filmando. Tá. Bom dia, gente. Seguinte, ontem, Sandy anunciou, junto com o Lucas, que encerraram seu casamento. Sim. Né? E várias coisas aconteceram em consequência disso. Não que famosos e pessoas da nossa vida não se separem o tempo todo. Divórcio é uma coisa normal. Principalmente desde que as mulheres foram autorizadas a sair de suas famílias. Sim. Para quem não sabe, lá para a década de 80, assim, mais ou menos, até a década de 80, uma mulher não podia, por exemplo, pedir divórcio, sabe? Ela tinha que aceitar o marido não querendo estar naquele casamento, sendo infiel, podia aceitar um casamento infeliz, podia aceitar um monte de coisa e ter que ficar ali, porque não era autorizado isso. Então, desde que a mulher passou a poder sair de um casamento, tudo mudou na história dos matrimônios. E não estou dizendo que esse é o caso da Sandy, mas eu só estou explicando o quanto é emblemático você poder tomar uma decisão na sua vida e poder sair de uma relação que você não é feliz por qualquer motivo que seja. O motivo é sempre muito pessoal e íntimo do casal. Mas aí os dois postaram uma foto no Instagram, em collab. A foto cinza. A foto em preto e branco, dizendo que estavam se separando, mas que era um casamento que estava terminando da mesma forma que começou, com muito amor, muito respeito, muito carinho, que eles têm um filho de 9 anos, que o casamento foi bom enquanto durou, que eles são muito amigos. Pra quem não sabe, eles ficaram 24 anos juntos e tiveram 15 anos de casamento, né, dentro desses 24 anos aí. E eu achei engraçado que eu fui ler os comentários dessa postagem deles da separação. E os comentários eram pessoas falando assim: gente, minha vida acabou agora, eu não acredito mais no amor, eu não acredito mais em relacionamento, não faz isso comigo, depois de não aceitar a separação Sandy Júnior, agora eu tenho que trabalhar a separação Sandy Lucas, gente fazendo piada, dizendo que Sandy só faz dupla para se separar da dupla. Nossa. Muitas coisas, assim, muita... Tudo bom, Padamente? Desculpa. Muito comentário desnecessário, né? É o que eu diria, assim, inicialmente. Muitas pessoas projetando muito, dizendo que se Sandy se separou do Lucas, que era um casamento feliz, não tem como acreditar no amor. E, assim, eu queria falar sobre vários pontos dessa história. O primeiro ponto é sobre essa projeção que as pessoas geralmente fazem com relação a casais, né, públicos principalmente. E aí eu vi até uma trend no Twitter que era assim: qual casal famoso ia te destruir se separasse? E aí muita gente falava de Nilce Leon, por exemplo, de Thaís e Lázaro Ramos, Angélica e Luciano Huck, vários casais que são aí figuras públicas, né, criam conteúdo ou são artistas públicos e trabalham juntos e tudo mais, e que as pessoas não conseguem imaginar se separando. Eu lembro que Clarice e Gregório também estavam nessa categoria há muitos anos atrás e foi com Deus. E hoje ninguém nem sente mais falta do casal, né? Então, eu fico vendo assim que as pessoas têm um hábito de projetar na vida do outro, que a internet acaba até prejudicando, talvez. Talvez esse seja um dos pontos que a internet prejudique no caminho da humanidade aí, porque é aquilo que eu falo sempre da galera que tá todo ano nas Maldivas, sabe? A vida não é um vlog de 20 segundos, a vida não é um story feliz viajando, porque muita gente falou assim: nossa, mas eles completaram 15 anos de casado agora em setembro. Eles estavam até anteontem na Disney de Paris. Por que eles estão se separando? Porque a vida não é o story da Disney em Paris, sabe? A grande questão das pessoas é essa. Por que eles estão se separando? Como se fizesse grande diferença. Como se fosse mudar alguma coisa. Sabe por quê? Quando a gente é criança, a gente aprende que um casamento é um grande compromisso, né? E muito dessa obrigação sobre o casamento que você falou, da mulher ser obrigada a ficar com alguém de forma infeliz, é porque a sociedade sempre viu que no momento em que um casal se separa, não é só a mulher que não conseguiu ficar, mas o homem que não conseguiu gerir aquela relação, aquele compromisso.
Então, se ele não tem gestão sobre os compromissos que ele faz... Olha a pressão também que existe ali do lado... Sim, né? é pressão dos dois lados, né? Exato, então, e aí eu acho que essa que é a grande questão, porque no grande momento de temos pessoas que são conhecidas, que influenciam outras pessoas e que começam a ser pontos de comparação para determinado assunto, no caso um relacionamento ou um casamento, Sim. eles começam a ser responsáveis pelo casamento de pessoas que eles não conhecem. Sim, sim. É como se fosse uma grande terapia de casal coletiva em que o casal que é o terapeuta, que é o famosão, não tem noção. E não tem essa responsabilidade moral também de nada. Na filosofia estão discutindo muito sobre a família. Né? Como é que dizem? Sobre a instituição familiar. Né? Porque mudou. O conceito de família tem mudado há muito tempo. Sim. E hoje em dia, com o tanto de casamentos que vem acabando, o conceito de família vem se afastando. As pessoas estão ficando muito individualizadas. Né? Se você vê a relação entre pessoas dentro de casa, é muito individualizada. Sim. As pessoas estão cada vez mais dentro dos seus celulares, mesmo Vivendo estando suas presentes, bolhas. vivendo ali a sua bolha, ou tá com fone de ouvido, não sei o quê, mas está todo mundo separado. Então, assim, o conceito de família está se transformando na sociedade. Isso é inegável. Mas não é um conceito ruim. É um conceito em transformação. Isso. A gente não tem como saber se é bom ou ruim enquanto vive a transformação. Mas a grande parada as pessoas estão tendo tempo para pensar, ou elas só pensam no conceito de família que está em transformação quando acontece coisas como, por exemplo, o fim do casamento da Sam. Que aí ela começa... Que ela fala, peraí, tá mudando, tá né? Mudando, E aí, será que acabou? Será que o meu casamento acabou também? É isso. Essa questão da Sandy, ela também abre aquela grande discussão de que, às vezes, um casamento, no conceito casamento e não no conceito religioso, mas no conceito da palavra casamento, ele se dá de várias frentes diferentes, assim. Você tem o casamento romântico, né, que é o casamento, vamos casar, formar uma família, ter filhos. E aí, gente, independente da combinação familiar, tá? Homem com homem, mulher com mulher, não binário com não binário, homem com mulher, tanto faz. É uma questão mais psicológica e social do que efetivamente didática, sabe? Do que uma coisa com manual, assim. Você se apaixona por alguém e você tem uma vontade de estar com essa pessoa. Eu tava até conversando isso com a minha mãe recentemente, falando que eu e o Panda, a gente completou agora 12 anos, né, de casado. E 11 anos, na verdade. Não, 2023, né? 12 anos. Eu nunca sei, desculpa. De casados. E eu falei pra ela que eu li um texto recentemente que dizia que a cada 10 anos, nós, enquanto ser humano, a gente muda. A gente não é mais o mesmo de antes. Nós somos literalmente outras pessoas a cada 10 anos. Pessoas impactadas por todas as experiências, vivências e escolhas que a gente teve na geração de 10 anos anterior, né? Mas, por exemplo, quando a gente veio morar junto, a gente tinha 20 e poucos anos. Agora, a gente está com quase 40 anos. A gente não é mais a mesma pessoa. A gente já viveu coisas que mudaram a gente profundamente, tanto psicologicamente, emocionalmente, socialmente, financeiramente, profissionalmente. A gente não é mais o mesmo. E escolher estar casado a cada 10 anos com alguém é motivo de celebração, até em festas, né, que as pessoas fazem, das bodas, as principais bodas têm esses marcos maiores, assim. Por quê? Porque é como se você estivesse escolhendo estar com essa pessoa de novo, enquanto nova pessoa que você é. E nem sempre dá para você escolher. Mas o casamento, como uma estratégia de saúde mental, é recente. Isso. Porque o casamento, há muitos séculos, é visto como uma estratégia de saúde financeira. Né? É uma estratégia financeira não só para as duas pessoas, mas para toda a família, de alguma forma, se beneficiar. Né? E quando a gente transformou isso em uma estratégia de saúde mental, de casar com quem a gente ama, de estar feliz, de estar junto
com quem te faz feliz. E aí você começa a perceber, tipo, peraí, mas essa pessoa eu já não amo mais. Essa pessoa já não me faz mais feliz. Essa pessoa me faz mais infeliz do que feliz. Por que eu tô junto? Sim. Se a estratégia inicial, quando eu casei, era eu vou ter uma saúde mental do lado dessa pessoa. Sim. E aí as pessoas se separam. Então, assim, às vezes não é nem prejudicial ao extremo, mas perde o sentido. E às vezes nem tem briga, sabe? Às vezes você só entende que aquele não é mais o seu lugar. Exato. E você tem o direito de não estar mais ali. Uma coisa que a gente não pode esquecer, eu acho, é que a gente mora num país religioso, né? Nós temos uma base social religiosa nesse país. E por mais que o Estado seja laico, a opinião das pessoas não é, né? Então, as pessoas se metem muito de um jeito muito agressivo na vida umas das outras e cobram coisas baseadas em conceitos que foram enraizados na cabeça delas durante muito tempo. Como, a partir do momento que você casa, você fica. Se você viu a sua mãe infeliz com o seu pai em casa, mas comemorando lá 40 anos de casado, é essa referência que fica na sua cabeça. Se você viu a sua mãe, e sim, eu vou dar muitos exemplos femininos aqui, porque o universo feminino foi o que mais serviu à instituição família ao longo dos anos. Mas se você viu a sua mãe, por exemplo, abrindo mão de carreira, trabalho, estudo, oportunidades na vida para cuidar dos filhos, por culpa, né? Em muitos momentos por culpa. Eu vi minha mãe fazer isso. Por culpa, ela teve 2 filhas, meu pai viajava, ela não podia ficar na rua. Imagina, eu ia ser criada por quem? Minha irmã ia ser criada por quem? Ela precisava abrir mão da história dela individual para estar com a gente ter o mínimo de relação familiar dentro de casa todos os dias. Ela não queria que a gente fosse criada por avó, por babá, nem nada disso. Então, mulheres fizeram escolhas ao longo dos anos. Hoje isso está mudando. Hoje essa história está se transformando. Existem muitos homens que ficam em casa com os filhos e fazem essa escolha. Homens, às vezes, que trabalham em home office têm mais presença na rotina dos filhos do que as mães. Às vezes as mães continuam tendo. Isso depende da configuração familiar que a pessoa esteja. No agravante da Sandy e do Lucas, tem a questão de que eles não são apenas marido e mulher. Eles são marido e mulher, eles são pais de uma criança, do Theo, que tem 9 anos, e a Sandy pediu, por favor, respeito, e as pessoas não estão tendo respeito. Eles são profissionais, parceiros de trabalho, e provavelmente essa parceria não vai terminar. Provavelmente, eles encerraram esse casamento para manter alguns pilares da relação. Eles sempre vão ser pais do Theo. Não tem como eles não serem. Eles não se separam da parentalidade. Entendeu? Então eles precisam continuar sendo saudáveis para o Theo. Exato. Essa é uma preocupação que deve estar acima de todas as outras. Eu acho que eles já tiveram uma postura muito legal sobre a vida pública do filho. Que eles são super muito legal. Restritos, né? Mas assim, das várias camadas que foram me horrorizando nos comentários e nos posts e nas notícias, em sites de fofoca e tudo mais, primeiro foi a cobrança das pessoas terem que dar satisfação social das suas felicidades, como se todo mundo pagasse as contas, como se todo mundo estivesse lá no meio da discussão, 3 horas da manhã, porque só o casal sabe o que o casal vive, né? Outra questão também foi muita gente falando sobre o casamento não ter dado certo. E aí eu vi uma publicação muito boa que falava assim, gente, o casamento durou 15 anos. O relacionamento deles durou 24 anos. Deu certo. Deu certo enquanto durou. E aí, no momento que provavelmente começou a não dar certo, eles falaram, é melhor a gente encerrar. É melhor a gente ser respeitoso um com o outro do que estragar a memória de algo incrível que a gente viveu e construiu. Exato. Então, o casamento deu certo, sim. A gente precisa parar de acreditar que uma coisa só dá certo quando ela é infinita. Não, coisas finitas também dão certo, sabe? Vivências finitas também dão muito certo. E eles viveram uma história que eles, né, recentemente a Sandy foi em vários podcasts
E ela deu várias entrevistas e ela falou bastante sobre a relação, sobre casamento. Vocês podem ver vários podcasts aí que tem ela recentemente. E todo mundo colocou até isso na balança, falando, poxa, mas anteontem ela estava no podcast tal, falando que o Lucas é incrível. E o Lucas pode ser um ser humano incrível. Isso. O que ele não vai ser nesse momento mais é marido da Sandy, só isso. Mas ele continua sendo uma pessoa. E ele tem todas as qualidades que ele sempre teve. É que eles não funcionam mais como casal junto. E é louco que a gente tem que verbalizar esse tipo de coisa, que não seja algo que todo mundo pense, né, naturalmente. Outro ponto que me chateou muito, e aí pessoalmente me chateou mesmo, é o sucateamento da criação de conteúdo e a exploração da criação de conteúdo sobre separações e divórcios, assim. Um divórcio não é fácil. Até quando as pessoas decidem se divorciar, e eu falo isso porque eu já me divorciei uma vez, sempre que as pessoas decidem, é dolorido. Por mais que você fale assim, eu não quero mais estar nessa relação pra mim, porque ela é tóxica, porque ela é ruim, não é o que eu queria, não é a pessoa do jeito que eu imaginava. Ainda assim, se você tem 100% de certeza e paixão pela sua nova situação de vida, pela sua separação, ainda assim é dolorido. Porque é uma história que você está quebrando, né? É uma construção que você está desistindo. E desistir de alguma coisa é muito dolorido sempre, mesmo que faça bem para você. Então as pessoas, os criadores de conteúdo, alguns publicaram fotos, casais publicaram fotos, fotos juntos, casais que são famosos, alguns que eu citei aqui no início desse vídeo, fazendo piada, sabe? Fazendo escárnio da situação, infartando, entre aspas, os seus fandoms, que são muito emocionados. E as pessoas sabem que ia gerar engajamento. Elas não fizeram pela piada, elas fizeram pelo engajamento. Elas fizeram para chamar a atenção, elas fizeram porque elas não respeitam o ser humano. Porque respeitar o ser humano significa não fazer piada com a dor alheia. Mais uma vez, né? As pessoas estão numa perspectiva muito individualizada, né? Então, quando uma pessoa decide terminar um casamento, ela decide porque ela não é mais feliz. Sim. Quando um casal decide zoar na internet ou criar engajamento, é uma perspectiva de, mas eu tô feliz. E tanto faz se eu tô afetando o outro. Se você pensar que na história da Sandy, quantas vezes já fizeram piada sobre as escolhas que ela fez na vida? Nossa, sim. Eu acho que assim, ela pode até se abalar um pouco, mas ela já tá muito batida sobre esse tema. Com certeza. Ela já deveria esperar virar piada. É de mau gosto. É uma pessoa que não pensa socialmente, eu acho. Esses casais que fizeram piada com o fim de casamento alheio pra ganhar engajamento na internet. E é um pouquinho de desespero também, na minha visão. Eu também acho. Pra aparecer, assim. Porque eles podiam fazer uma mensagem positiva, né? Não é uma mensagem de eu te assustei porque acharam que eu também estava terminando. E não, eu estou muito bem. E por que você não faz isso aqui? Por que você não vê isso aqui? Saiu um vídeo no meu canal, blá blá blá, não sei o quê. É uma falta de respeito com o próximo, de sensação comunitária mesmo. Não é porque você tá bem que você pode zoar a vida de outra pessoa assim. Que tá mal, né? Pior de tudo. Não que eu acho que a Sandy vá ver todos esses posts, porque eu acho que é isso que o Panda falou. Ela tá tão traumatizada e escaldada de tantas coisas e tanta gente se metendo na vida dela há tantos anos, que eu tenho certeza que a última coisa que ela vai fazer é olhar na internet #SandyLucas, sabe? Não vai acontecer. Eu acho que ela não vai nem olhar na internet. Não vai. Mas esses casais, eles que postaram essas piadas, eles mostram pra todo mundo por que eles são famosos. Sim. Né? É você explorar a dor do outro, é você explorar uma polêmica, é você explorar para viralizar, é você fazer piada sobre o que não é engraçado, sobre a dor do outro. Lembrando que bullying, gente, o conceito de bullying, ele não é só uma criança zoando a outra na escola ou no play do prédio. Não, bullying é psicológico, é você zoar a pessoa, né, verbalmente, psicologicamente, de uma forma
violência, que cause violência emocional e psicológica no outro. Sim. Né? E imagina, o outro tá lá acolhido, sentindo dor, teve que se expor, o que deve ser um inferno você ter que se expor sobre isso, porque você é uma figura pública, então sua separação não é sua, ela não é íntima. Sua separação é do Brasil inteiro. Olha que inferno. Eu vi que teve perfil internacional que publicou sobre a separação da Sandy, que ela é muito famosa, né? Então, imagina você ter que vir a público. Imagina quanto tempo eles não conversam sobre isso. Imagina quanto tempo eles não estão ponderando o que fazer com a própria relação. Então é muito triste você ver o que as pessoas precisam fazer hoje em dia para viralizar e para ser famoso na internet e para chamar a atenção. O preço que paga, sabe? Para você ter seus likes e seus compartilhamentos e suas gargalhadas. Eu acho triste que a gente chegou nesse ponto da internet, nesse fundo do poço tão fundo. Eu sinto muito, de verdade, pelo que aconteceu pela Sandy e no Lucas, assim, porque eu sou muito fã da Sandy e de novo, eu sou fã da Sandy. Eu não sou fã do Lucas. Então, e eu nunca consegui ser fã do Lucas por vários motivos e posicionamentos que ele tem. Mas a Sandy é uma pessoa que ela me formou em várias camadas, assim, né? Ela tem a minha idade, ela me formou como menina adolescente, como jovem, esteticamente, até moralmente eu posso falar com os posicionamentos que ela tinha. Então, eu respeito muito a Sandy, sou muito fã dela, gosto muito do trabalho dela e enquanto mulher, em 2023... o que eu posso dizer para Sandy, em retorno a tudo que ela já me deu na vida eu fico feliz que aos 40 anos, com um filho de 9 anos e uma carreira 100% estabilizada, ela não se sentiu obrigada a estar em um casamento em que ela não era feliz. É mais um ensinamento que ela me dá na vida, é mais uma lição que ela entrega para toda uma geração de mulheres que nesse momento está completando 40 anos e que pode vir a questionar suas escolhas dos últimos 20 anos de vida. E tá tudo bem mudar, porque a vida não acabou aos 40. Então tenho muito orgulho da Sandy e das escolhas que ela fez. Beijo e até a próxima. Tchau.